Existem dispositivos que utilizam a interferência destrutiva de duas ondas para cancelar ativamente ruído. Então isso pode ser implementado no fone de ouvido, para ser usado como equipamento de proteção em ambientes que tenham máquinas muito barulhentas ou, por exemplo, numa viagem de avião. A ideia é ter um circuito que rapidamente analisa a onda que está chegando, processa esse sinal e produz uma nova onda que está completamente fora de fase com essa primeira. Assim, essas duas ondas, a que chegou e a que foi produzida, vão se cancelar. Claro que é muito difícil obter um cancelamento perfeito das duas ondas, porque o ruído ele é muito irregular e é difícil de prever e de obter uma onda exatamente igual. Mas é possível obter uma redução considerável desse ruído da ordem de até uns 30 decibéis. Então vamos considerar novamente duas ondas senoidais, onde a única diferença entre elas é a constante de fase φ. Elas têm o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência e a mesma amplitude. Então, a superposição dessas duas ondas vai produzir uma onda resultante, onde a amplitude vai ser agora dependente dessa constante de fase que existia inicialmente. Ou seja, a gente continua tendo uma onda progressiva que está deslocada em relação às duas ondas originais, mas a amplitude agora tem um valor que vai desde zero, quando a interferência é completamente destrutiva, até 2y0, quando a interferência é construtiva e esse cosseno de φ sobre 2 vale 1. O caso que nos interessa agora é quando duas ondas sonoras que se propagam no espaço e que foram criadas identicamente, agora elas têm a mesma amplitude, a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, ou seja, elas são criadas em fase, mas elas são criadas em dois lugares diferentes do espaço. Para um observador que vai ouvir essas duas ondas, elas podem chegar desalinhadas, elas podem chegar defasadas porque percorreram, cada uma delas, distâncias diferentes entre a fonte que produziu a onda e o observador. Então, essa diferença nos caminhos percorridos, ela vai se traduzir numa constante de fase e em algum tipo de interferência entre essas duas ondas, que de novo pode ir desde a interferência completamente construtiva até a completamente destrutiva. Então aqui a gente representa esses dois casos extremos, na primeira e na terceira linha, e o caso intermediário na linha do meio. A gente chama de ΔR essa diferença na distância percorrida por essas duas ondas. Quando essa diferença for igual a um número inteiro de comprimentos de onda, que é equivalente a considerar um único comprimento de onda, as ondas elas continuam em fase, elas continuam alinhadas e a interferência vai ser construtiva. Isso aqui então equivale a ter uma constante de fase nula. Na última linha, as ondas agora, mesmo tendo saído juntas em fase, elas acabaram defasadas no ponto de observação por meio comprimento de onda. Ou seja, ΔR é lambda sobre 2. E isso equivale a uma constante de fase, a uma diferença de meia volta nesse ângulo, ou seja, de π. Então aqui φ é igual a π. E as ondas interferem de maneira completamente destrutiva. Na linha do meio, a gente tem o caso intermediário e a amplitude vai depender do valor específico do ΔR. Mas pode ser qualquer coisa entre 0 e 2y0, que é o valor máximo. Então a gente vai usar essa correspondência entre uma volta completa da fase, que equivale a 2π, e um comprimento de onda, que equivale a lambda, para achar a constante de fase nesses casos intermediários através de uma simples regra de 3. Então, a gente quer achar o φ que corresponde a um determinado ΔR, sabendo que 2π corresponde a um comprimento de onda completo. Então, fazendo aqui a regrinha de 3, o φ, a constante de fase que a gente quer obter, vai ser uma fração de 2π, e essa fração vai ser exatamente a razão entre o ΔR e o lambda. Então, de novo, a gente tem os mesmos casos que a gente já discutiu, quando φ for um múltiplo inteiro de 2π, né? Então, quando n for 0, 1, 2, a gente tem interferência construtiva, e isso corresponde ao caso onde a diferença entre os dois caminhos é um número inteiro de comprimentos de onda. Por outro lado, quando o φ for sempre um número inteiro de voltas mais meia volta, então 2nπ corresponde ao número inteiro de voltas e o π a essa meia volta, a gente tem então uma diferença ΔR que equivale a um número inteiro de comprimentos de onda, n lambda, mais meio comprimento de onda. E isso corresponde
à interferência completamente destrutiva. É importante enfatizar aqui que quando a gente diz completamente destrutiva, é porque esses pontos correspondem ao máximo de interferência destrutiva, mas não necessariamente que as duas ondas vão se cancelar completamente. Isso vai acontecer somente se naquele ponto as amplitudes delas forem iguais. Mas se as amplitudes não forem iguais, naquele ponto a gente não vai ter o cancelamento completo, mas vai ter sim um mínimo na intensidade. Então vamos ver alguns exemplos. No primeiro deles a gente tem duas fontes sonoras, uma localizada no ponto 1 e a outra no ponto 2, então as duas fontes são S1 e S2. E a pergunta é, se eu considero o ponto médio entre essas duas fontes como o centro de um círculo de raio arbitrário em volta delas, como a gente pode ver na figura da direita, para um observador que caminha por sobre esse círculo, o que ele vai ouvir? Então, quando esse observador passar por um ponto de interferência construtiva, ele vai ouvir um máximo de intensidade, e quando passar por um ponto de interferência destrutiva, ele vai ouvir um mínimo de intensidade. Então, as perguntas aqui são o que acontece num ponto P1, que está exatamente na frente dessas duas fontes, o que acontece num ponto que está ao longo da mesma linha que une S1 e S2, ou seja, o ponto P2, que fazem parte desse círculo, e quando esse observador caminhar sobre a circunferência, quantos máximos e quantos mínimos de intensidade ele vai escutar. Então, no ponto P1, por simetria, a distância dele até S1 é exatamente a mesma distância dele até S2, não tem diferença no caminho percorrido. Essas duas ondas interferem construtivamente, isso equivale a um φ igual a zero, tá? Então, um máximo de intensidade. Ao longo dessa linha que passa por S1 e S2, não importa muito onde está o ponto P2, porque a diferença de fase entre as ondas ela vem exatamente da distância entre as duas. Então, o som que sai da fonte S1 tem que percorrer uma distância, aqui no caso, que é um comprimento de onda e meio, até passar por cima da fonte 2 e aí alcançar a onda que saiu da S2. E por causa disso, elas podem se desalinhar. Então, qualquer ponto. Então, essa análise ela vale para qualquer ponto nessa linha que passa por S1 e S2, acima de S1 e abaixo de S2. Não vale para os pontos entre as duas fontes. Então, como a diferença de caminho é um comprimento de onda e meio, isso equivale, pelo nosso resultado lá da regra de 3, a uma constante de fase que é 3π, uma volta e meia. Então, nesse ponto, a gente tem interferência destrutiva. Então vamos considerar agora o nosso observador saindo ali do ponto P1, caminhando no sentido, por exemplo, anti-horário sobre esse círculo. No ponto P1, ele tem uma diferença de caminho nula, né? As duas ondas são em fase. Quando ele chegar ali nos 90 graus, que equivale ao ponto P2, a gente acabou de ver que a diferença de caminho vai ser 1,5 vezes o comprimento de onda. Então, para passar de ΔR igual a zero até ΔR 1.5 lambda, aqui no primeiro quadrante, ele vai ter que passar pelo ΔR lambda sobre 2, que não está desenhado, e pelo ΔR lambda. O lambda sobre 2 vai corresponder a um ponto de interferência destrutiva e o lambda a um ponto de interferência construtiva. A mesma coisa vai acontecer no segundo quadrante entre o 1.5, que está ali nos 90 graus, e o 0, que está nos 180 graus. Então, de novo, o ΔR tem que passar pelo lambda e pelo lambda sobre 2 antes de chegar no 0. A mesma coisa no terceiro e no quarto quadrante. Então, a gente tem os pontos que equivalem ao ângulo 0 e 180, onde a interferência é construtiva, e os 4 pontos onde a diferença de caminho é lambda, que também tem interferência construtiva. Ou seja, a gente tem 6 pontos de interferência construtiva. Quais são os pontos onde a interferência é destrutiva? Aqueles onde o ΔR é ou lambda sobre 2 ou 1.5 lambda. A gente tem 2 pontos aqui, o 90 graus e 270 graus, que me dão 1.5 lambda, e eu tenho 4 pontos, um em cada quadrante, onde o ΔR é lambda sobre 2. Então, de novo, eu tenho 6 pontos de interferência destrutiva. 6 de interferência destrutiva, 6 de interferência construtiva.
Então, finalmente, o último exemplo, onde uma onda de som ela entra num tubo, aqui pelo lado esquerdo, pelo ponto A, e quando ela chega aqui nessa primeira bifurcação, parte da onda segue por essa meia circunferência e parte da onda segue reto. Quando elas se juntam novamente na segunda bifurcação, porque uma andou mais do que a outra, elas podem estar defasadas. E depois essa onda continua ali e sai pelo ponto B. Então, a gente sabe o comprimento de onda, 40 centímetros, e a pergunta é, qual é o menor valor do raio dessa semicircunferência para que no ponto B a gente tenha um mínimo de intensidade. Claro que eu posso ter mínimos de intensidade cada vez que a diferença de caminho for lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, etc. Mas a pergunta aqui é qual é o menor valor que o R tem que ter para ter esse mínimo de intensidade. Então isso corresponde a impor que a distância, a diferença de caminho aqui é a menor possível, né? Então lambda sobre 2. Então, a origem da diferença de caminho é porque a onda que vai por cima, ela vai andar meia circunferência. Então, uma circunferência tem perímetro 2πr, meia circunferência mede π vezes r. Então, por cima, a onda percorre uma distância que é π vezes r, enquanto que aquela fração, aquela parte da onda que segue reta, ela anda um diâmetro, ou seja, 2r. Então, a diferença de caminho é πr, parte de cima, menos 2R, a parte de baixo. E para ter esse mínimo de intensidade, a gente coloca então que essa diferença de caminho vale lambda sobre 2. Então, a gente coloca o R em evidência aqui do lado esquerdo, isola ele. Então, o R, que é o que a gente está procurando, vale lambda, que é 40 centímetros, dividido por 2 vezes π menos 2. Fazendo a continha, isso equivale a um raio de 17,5 centímetros. Então, em resumo, o que a gente viu nessa aula é que uma diferença de fase pode aparecer entre duas ondas simplesmente porque elas percorrem caminhos diferentes até chegar ao ponto de observação. E isso pode, então, defasar uma onda em relação à outra. Então, pela comparação dessa diferença de comprimento do caminho com o comprimento de onda, a gente pode obter a constante de fase efetiva naquele ponto e saber se a interferência é construtiva, destrutiva ou alguma coisa intermediária.